Boa noite a todos. Exatamente agora, às 7 horas da noite em ponto, vamos iniciar o nosso segundo webinar sobre soluções Option para refrigeração comercial e industrial. Meu nome é Lucas Fujita, sou responsável pela área técnica e desenvolvimento de novos negócios, novas aplicações aqui na Chemours do Brasil, e é sempre uma honra ter vocês aqui conosco. Já vejo que tem bastante gente conectada, ansiosa, esperando para a gente poder conversar um pouquinho na noite de hoje sobre fluidos refrigerantes que vão substituir aí um R22, um 404, um 134A em refrigeração de média e baixa temperatura, e gostaria de convidar todos vocês para participarem também. Então sejam muito bem-vindos, sempre um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa fazer mais um webinar aí de bastante sucesso, bastante informação para todo mundo, tá certo? Então, antes da gente iniciar de fato o nosso webinar, nesses minutinhos iniciais, gostaria de sempre de lembrar vocês que esse treinamento, essa palestra é para vocês. Então, fiquem à vontade aqui no nosso GoToWebinar, nesse nosso aplicativo, se você está no computador ou no celular, tem uma aba de perguntas ao vivo. Então, se você está no celular, na parte superior na direita, deve ter um chat ali, um balãozinho com um ponto de interrogação que você consegue mandar sua dúvida, sua pergunta aqui ao vivo. E eu estou com a aba de perguntas aqui também sempre abertas para que a gente possa estar lendo as dúvidas de vocês, estar respondendo, porque querendo ou não, a ideia é tirar todas as dúvidas que vocês tenham aí sobre fluidos novos, sobre aplicações novas em refrigeração e climatização, tá certo? Hoje a ideia também é que todos que estão aqui presentes, estão online participando, vão receber um certificado de participação, e aquele seu colega, aquele seu amigo que trabalha contigo, trabalha na área de refrigeração, que porventura não pôde participar hoje, pode falar para ele ficar tranquilo também, porque o webinar está sendo gravado e vamos postar no YouTube nos próximos dias também para poder compartilhar com todos, tá certo? Então, recados dados, vamos iniciar nosso webinar no dia de hoje, mas primeiro uma introdução bem leve, bem tranquila. Para quem ainda não conhece, né, a Chemours é uma indústria química multinacional que surgiu lá em 2015 de um spin-off do segmento de especialidades químicas da DuPont, então já tem praticamente 10 anos que somos aí uma indústria independente da DuPont, que hoje é responsável por grande parte de atendimento, fabricação de fluidos refrigerantes no mundo todo. A Chemours é uma empresa norte-americana, com sede nos Estados Unidos, em Wilmington, Delaware, mas atendemos aí mais de 120 países, com mais de 60 unidades produtivas, fabris, laboratórios de desenvolvimento de novos fluidos refrigerantes, mas também escritórios comerciais para atendimento aí dos nossos clientes, dos nossos parceiros do setor. Tá? Aqui no Brasil, a gente está localizado em 3 principais locais, sendo as unidades produtivas na Zona Franca de Manaus, focado bastante no público do ar-condicionado, né, nos fabricantes do ar-condicionado da Zona Franca, onde a gente produz ali o 410A, muito utilizado nos splits, que está mudando, a gente vai conversar nos próximos webinars também sobre isso. E aqui na região de Barueri, na Grande São Paulo, uma unidade mais focada no reenvase, no transvase do 134A, muito utilizado por montadoras automotivas. Tá? O escritório fica aqui na região de Alphaville, também muito pertinho dessa unidade em Barueri. Tá? Então, como a gente sempre começa, como a gente sempre fala, por que a gente está mudando de fluido refrigerante, né, Lucas? Poxa, toda vez que você vem falar aqui com a gente, é um fluido novo que aparece, é uma aplicação nova, e por que a gente tem cada vez mais fluidos diferentes no mercado? Por que eu não posso continuar usando um R11, R12, R22 no meu sistema de refrigeração e ar-condicionado até hoje? Tá? E muito disso se deve aos aspectos ambientais e legislações. Tá? Então, hoje, se você trabalha na área de refrigeração, de climatização, em algum momento da vida já deve ter escutado falar do Protocolo de Montreal. Então, o Protocolo de Montreal hoje é um tratado internacional, o Brasil é um país ratificador, que visa o que a gente chama de phase-out, ou seja, eliminação de todos aqueles produtos que destroem a camada de ozônio, ou seja, que tem ODP, essa sigla que a gente vê aqui na parte superior esquerda. Então,
As substâncias químicas que têm ODP, ou seja, que têm potencial de destruição da camada de ozônio, quando a gente fala de fluidos refrigerantes, são justamente os clorofluorocarbonos, como um R11, R12, que hoje a gente já não utiliza, a gente está livre desses CFCs, mas também dos hidroclorofluorocarbonos, como é o caso do R22. E caso vocês não saibam, o R22 hoje é um fluido ainda muito utilizado em sistemas de refrigeração comercial de baixa temperatura, média temperatura, sistemas de refrigeração industrial de plantas de indústrias de alimentos, de bebidas, frigoríficos, e esse R22 está sendo eliminado pelo Protocolo de Montreal, sendo que em 2025, nesse ano, estamos ali numa redução de 67,5% da disponibilidade desses HCFCs, e em 2027, então praticamente um ano e meio daqui, né, muito rápido, esse corte é de quase 90%, 88,5%. Ou seja, hoje quem ainda tem muito sistema de refrigeração comercial industrial com R22 tem que estar atento, porque cada vez mais a gente vai ter menos R22 no mercado e, consequentemente, a tendência é a gente ter ali de crescente de custos, de indisponibilidade de produtos na distribuição para compra e reposição. Então, a gente tem que estar sempre buscando aí por alternativas. Tá? Em 2020, essa redução de quase 90%. 2030 a gente fala que é quase redução total, né? 97,5% até a redução máxima em 2040. Então hoje, se você tem clientes, né? Se você é um distribuidor, se você é uma empresa que presta serviços de manutenção, contratos de manutenção projetista, hoje saibam que o R22 está finalmente com seus dias contados e cada vez mais a gente vai precisar buscar por alternativas. Tá? E essas alternativas muitas vezes passam pela nossa cabeça de utilizar um 404, um 507, que são fluidos refrigerantes que têm alto GWP, ou seja, que têm alto potencial de aquecimento global. E o Brasil, como país ratificador da emenda de Kigali, ele tem um plano, um planejamento de redução da utilização desses HFCs de alto GWP. Então, 404, 410, 507, 407C, 407F, 422D, todos os fluidos HFCs de alto GWP também estão sendo reduzidos do ponto de vista de disponibilidade, de utilização, justamente porque tem alto potencial de promover o aquecimento global e o efeito estufa. Então, desde o ano passado, o Brasil tem o que a gente chama de um teto limite de quanto pode consumir desses HFCs em toneladas de CO2 equivalente, até que em 2029, então praticamente aí 3 anos e meio, 4 anos, a gente tem a nossa primeira redução de 10%, 2035, 30%, 2040, 50%, até a redução máxima de 80% em 2045. Mas o que significa para a gente? Se hoje você está pensando em instalar uma casa de máquinas nova, uma unidade condensadora, um expositor, um equipamento de refrigeração industrial de um frigorífico, por exemplo, que vai durar ali 15, 20, às vezes 25, às vezes 30 anos, né? A gente sabe que sistemas de refrigeração no Brasil duram bastante. Muitas vezes a gente se pensa somente na estrutura do equipamento, mas a gente também precisa começar a se preocupar em qual fluido refrigerante, ou seja, qual vai ser o sangue do seu sistema de refrigeração. Tá? Então, o que a gente tem, né, como que a indústria evoluiu para a gente buscar alternativas a estes CFCs, HCFCs, inclusive os R22 e 404A da vida. Tá? Então, lá na década de 1800 até início dos anos 1900, os fluidos refrigerantes mais utilizados eram os produtos químicos industriais, né? O cloreto de metila, amônia, CO2, e alguns deles até hoje ainda são utilizados, até o desenvolvimento dos primeiros fluidos refrigerantes sintéticos, que foram os clorofluorcarbonos R11, R12, já eliminados por degradarem fortemente a camada de ozônio. Na década de 50, os primeiros hidroclorofluorcarbonos, como o R22, foram desenvolvidos, mas que, como a gente comentou, o Protocolo de Montreal também está eliminando esse fluido refrigerante. Na década de 90, é um pouco mais recente, a maior parte dos fabricantes de sistemas novos de refrigeração começou a usar muito o 404, 134A. Alguns sistemas fora do Brasil também usaram muito 507, principalmente sistemas inundados, industriais, mas que agora estão sendo aí substituídos por outras alternativas. Então hoje o mercado, né,
cliente final, um dono do supermercado, um fabricante, ele tem basicamente duas opções, que é continuar trabalhando com os produtos químicos industriais que sempre tiveram seu espaço, uma amônia, um CO2, um hidrocarboneto, cada um com sua característica de projeto, de pressões de operação, de toxicidade, mas também muito aplicados na indústria. Porém, quando a gente olha nessa linha do tempo de fluidos refrigerantes sintéticos, a gente vai ver que a quarta geração de fluidos refrigerantes, ou seja, as hidrofluorolefinas, os HFOs, é o que a gente tem hoje de mais avançado no mercado do ponto de vista de sustentabilidade, ou seja, são fluidos que não degradam a camada de ozônio, mas também que têm baixo potencial de aquecimento global. Tá? E o primeiro fluido refrigerante HFO desenvolvido foi o R1234YF. Até esse nome é um pouquinho complicado, mas é justamente para a gente falar dele, que é a molécula mãe tetrafluorpropeno, que é o nosso fluido refrigerante HFO mãe, que a Chemours desenvolveu na época para substituição do 134A. Tá? Então, o HFO mãe 1234YF ele tem um GWP, um potencial de aquecimento global menor do que 1, ou seja, 99,9% menor do que o 134, e a partir desse HFO, desse R1234YF, foi que a Chemours desenvolveu duas famílias de fluidos refrigerantes, que a gente vai ver sempre nesses DACs, aqui nessas botijas em azul, que são os fluidos refrigerantes da família Option, que é o que a gente vai falar hoje. Option da série XP e Option da série XL. Tudo que for Option da série XP, a gente já vai ver uma tabelinha ali bastante completa dos fluidos, são fluidos que têm GWP mais baixo, não degradam a camada de ozônio, não são inflamáveis, ou seja, tem classificação de segurança ASHRAE A1 e são bastante utilizados hoje para retrofit e projetos de equipamentos novos, quando a gente quer trabalhar da mesma maneira que a gente trabalha atualmente, do ponto de vista de ferramentas de segurança, de projetos de equipamento, de parâmetros operacionais, pressões de operação, muito similares ao que a gente está acostumado hoje com R22, com R404A. Tá? Porém, se vocês estão pensando no futuro, estão olhando ali qual que é o fluido refrigerante que vai ter o menor GWP, o menor potencial de aquecimento global para o meu sistema de refrigeração comercial, industrial, aqui vale também ar-condicionado, a gente vai estar falando dos fluidos da série XL. Então, os fluidos da série XL são XL porque são extra low, ou seja, ainda mais baixos do ponto de vista de GWP. Por quê? Porque são fluidos que são baseados nessa tecnologia de HFO e que tem como uma das suas características serem levemente inflamáveis. E por serem A2L, levemente inflamáveis, só podem ser utilizados em projetos de equipamentos novos, e a gente vai falar bastante hoje das diferenças de projeto, detectores de vazamento, válvulas shut-off, alterações que a gente precisa ter para garantir aí também segurança nos nossos sistemas de refrigeração, tá certo? Antes da gente olhar no detalhe aqui da tabelinha que eu tenho de cola para vocês de fluidos refrigerantes, fiquem à vontade, lembrando aqui que entrou um pouquinho mais tarde, que a gente tem uma aba de perguntas aqui no nosso chat, quem está no aplicativo, no celular ou no computador, no canto direito em cima tem um balãozinho com uma interrogação para vocês mandarem suas perguntas, para que a gente possa responder durante a apresentação ou também no final do nosso web, tá certo? Então, o que, que a gente tem, né? Parece uma tabela aqui cheia de informação, mas isso aqui é como se fosse um resumo, né? A cola que vocês precisam ter dos fluidos refrigerantes substitutos para cada aplicação. Tá? Então, aqui a gente separa cada tipo de aplicação, então sistemas aí de refrigeração e até chillers de média e baixa temperatura. Quando a gente fala média e baixa temperatura, são sistemas que evaporam abaixo de 0 graus, aplicações em ar-condicionado e chillers, que o projeto inicialmente era de R22, nessa segunda tabela, nessa segunda coluna. Na terceira coluna, a gente vai estar falando aí de chillers de média pressão, que tradicionalmente usam 134. Na quarta coluna, aplicações de chillers e ar-condicionados que usam fluidos de uma pressão um pouquinho mais alta, como é o caso do 410A, que tem como substitutos ali um 32, 454B, que a gente vai falar num próximo webinar, e também chillers de baixa pressão, que o fluido refrigerante está na fase líquida, em temperatura atmosférica, que, por exemplo, trabalhava ali com R123 e está sendo substituído. Tá? No dia de hoje, nosso webinar, o foco vai ser justamente a gente falar desses carinhas aqui na primeira coluna. Por quê?
R22, 404, 422, 438, 507 são os fluidos hoje assim mais popularmente utilizados em refrigeração comercial e industrial, resfriados, congelados de média e baixa temperatura. E aí, tudo que a gente tem em verde são fluidos da série XP para retrofit, ou seja, a gente aproveita o mesmo compressor, condensador, dispositivo de expansão, o mesmo hardware, vamos dizer assim, né, do nosso sistema de refrigeração e visa a troca principalmente do fluido refrigerante. Tá? Os fluidos que estão embaixo, em azul claro, são os fluidos da série XL, ou seja, aqueles que vão ter o menor GWP possível. E aí, para refrigeração comercial, a gente vai falar bastante hoje desse carinha aqui, que é o R454C Option XL20. Lembrando que Option XL20 é um nome comercial e R454C é a nomenclatura ASHRAE desse fluido. Tá? Então, hoje a gente vai falar muito do XP40 para retrofits e do XL20 para projetos de equipamentos novos, ali focando em sustentabilidade e eficiência energética. Tá certo? Então, o que são, né, esse XP40, XL20, R449 e 454C? Então, o Option XP40, que é justamente o R449A, ele é um fluido refrigerante da família 400, sendo uma mistura desses carinhas aqui embaixo, que é o YF, R1234YF, a molécula mãe, o 134, 125 e o 32, juntos, né, 25% mais ou menos de cada um desses quatro componentes, para fazer a composição ali do R449. Tá? Ele é um fluido refrigerante que não degrada a camada de ozônio, ou seja, não é regulado pelo Protocolo de Montreal, e tem um GWP, um potencial de aquecimento global, 27% menor do que o R22 e 67% menor que o 404. Ou seja, do ponto de vista de efeito estufa, aquecimento global, emissões de gases, né, de danos ali para o efeito estufa do ponto de vista de GWP, é muito melhor do que os fluidos que a gente está acostumado a trabalhar. E do ponto de vista de desempenho, ele pode ter ali um aumento de COP de desempenho, a gente vai falar um pouquinho, de até 12% quando comparado ao 404, 157, em média temperatura, o que reflete em redução do consumo de energia. Né? No final, quem paga a conta, o pessoal do financeiro acaba ficando feliz também, porque é um equipamento mais econômico. Tá? Quem é da manutenção, quem está no dia a dia ali do manuseio do fluido refrigerante, instalação, carga, troca de compressores de óleo, não precisa se preocupar, porque esse fluido é refrigerante, assim como o R22, assim como o R404, tem classificação A1 de baixa toxicidade e não inflamável, ou seja, todas as ferramentas, procedimentos, é o que o pessoal chama de business as usual, né? Negócios como sempre foram feitos, sem dores de cabeça, sem alterações significativas. Tá? Então, esse é um fluido refrigerante que substitui, além do 22, do 404 e do 507, tudo que for da família 407F, principalmente, 407A, que eram muito utilizados em refrigeração comercial, com uma característica importante dele sempre trabalhar com óleo lubrificante sintético poliéster. Então, a gente vai falar um pouquinho, se o retrofit for de R22, é importante que a gente substitua esse óleo lubrificante mineral por óleo lubrificante sintético poliéster. Tá? Se o sistema hoje trabalha com 404, com 507, aí você não precisa se preocupar, é o mesmo óleo POE 32 padrão que você já utiliza, a miscibilidade é excelente, é a mesma, você não vai ter problema aí de retorno do óleo lubrificante. Tá? Parte boa, parte interessante desse fluido é que ele já está bastante tempo no mercado, internacionalmente, hoje ele é o fluido refrigerante mais utilizado na Europa e nos Estados Unidos nos sistemas em operação, para sistemas de refrigeração comercial e industrial, justamente porque foi a solução mais prática, mais simples para substituir um 22 e um 404. Tá? É um fluido refrigerante homologado pelos fabricantes, então todos os fabricantes de compressores que vocês conhecem, Danfoss, Tecance, Coplan, Embraco, todo mundo que hoje tem algum compressor, né? Dorin também, que tem um compressor de refrigeração comercial de média e baixa temperatura, vai ter ali homologado na sua ficha técnica de produtos de compressores também o R449A, que é justamente o XP40. Tá? Bastante testado, bastante aprovado, a gente vai mostrar alguns casos de sucesso também, e hoje no Brasil é o fluido mais prático e o ideal para a gente substituir um R22, um 404
nessas aplicações de média e baixa temperatura. Tá? Porém, por outro lado, a gente tem o Option XL20, que é uma novidade, né, aqui no mercado brasileiro, está chegando aí nos últimos meses, nos últimos anos, para a gente conhecer um pouquinho mais. Inclusive, se vocês forem visitar a Febrava, a gente vai ter lá algumas embalagens de XL20, vai falar bastante desse fluido na Febrava em setembro, que nada mais é que o R454C, que é uma mistura entre o R1234YF, nossa molécula mãe de HFO, junto com um pouquinho ali de R32. Tá? E esse fluido refrigerante é extremamente bom do ponto de vista ambiental, por quê? Além de não degradar a camada de ozônio, assim como o 404, o 449, né, o XP40 já não fazia, ele tem um GWP ainda menor. O que é menor? Mais baixo ainda. É um GWP abaixo de 150, ou seja, de 146. Então, quando a gente compara aqui na esquerda com R22, com 404, ele é 92 a 96% menor do que o GWP hoje dos fluidos refrigerantes tradicionais que a gente conhece no mercado. E por ser A2L, né, levemente inflamável, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o levemente inflamável hoje, ele só pode ser utilizado em projetos de equipamentos novos. Tá? O COP desse fluido refrigerante também é excelente, a gente vai mostrar uns comparativos de desempenho, mas sempre acima do 404A, o que no final das contas significa que basicamente o compressor precisa trabalhar menos para gerar a mesma quantidade de redução, né, de absorção de carga térmica ali do seu evaporador, do seu sistema de refrigeração. Tá? Esse fluido refrigerante atualmente é o que vai substituir o 449, já está sendo substituindo, né, o 449 na Europa e nos Estados Unidos, justamente porque lá, em muitas aplicações, o GWP limite é 150. Ou seja, se eu estou pensando na solução a longo prazo, eu sempre vou ter que olhar ali para a Europa, para os Estados Unidos, onde eu tenho regulamentações um pouquinho mais restritas e que o 454C se encaixa perfeitamente nesse equilíbrio. Tá? É um fluido que aqui no Brasil já está disponível comercialmente, já temos inclusive alguns sistemas de refrigeração comercial de grandes redes supermercadistas, inclusive de algumas indústrias aqui no interior de São Paulo, no sul do Brasil também, rodando com Option XL20, com 454C, justamente para comprovar que a eficiência energética se prova na prática, tá certo? Então, tendo isso em vista, né, a gente tem o 449 e o 454C, como que a gente seleciona esse fluido refrigerante para substituir o meu equipamento, tá? Então, hoje, eu gosto de comentar sempre de 4 pilares para a gente selecionar um fluido refrigerante. Eu vou gastar um tempinho a mais nesse slide, mas é justamente importante para a gente poder selecionar a melhor opção para o nosso cliente. Né? Se você é um projetista, um distribuidor, uma revenda, é sempre a sua voz, né, que vai estar sendo passada para o seu cliente final. A satisfação dele depende do seu conhecimento também. Então, a escolha do fluido, independentemente da aplicação, ela passa justamente por esses 4 pilares. O primeiro é justamente essa sustentabilidade que a gente acabou de comentar, ou seja, tem que ser um fluido que atenda às regulamentações internacionais, que não degrada a camada de ozônio, que tem um potencial de aquecimento global baixo, mas também que seja disponível comercialmente. Né? Não adianta eu escolher um fluido que não tem para vender, não tem para comprar, não posso utilizá-lo no meu sistema. Tá? O segundo ponto é custo. E aí, o que é custo? É só o custo de aquisição do fluido refrigerante? Nada disso. Na verdade, quando a gente vai fazer um sistema de refrigeração comercial novo, por exemplo, um supermercado, uma loja Minuto ali da região, de bairro, né, de supermercado, o fluido refrigerante ele chega a custar na faixa ali de 2 a 3% do custo total do seu sistema de refrigeração. Então, você contabiliza ali compressores, tubulações, óleo, tanques, fluido refrigerante, mão de obra, serviços controladores, válvulas, dispositivos de proteção elétrica. O fluido refrigerante ali no custo total da obra contabiliza somente de 2 a 3%. Né? Então a gente não olha só o custo do fluido, a gente olha o custo total do investimento que vai implicar também em quanto esse sistema de refrigeração consome para operar com aquele fluido refrigerante. Tá? Aqui é muito importante também a gente considerar também nos custos se vale a pena eu fazer um retrofit, ou seja, eu pegar um sistema hoje que trabalha com 22.404
e trocar somente o fluido refrigerante, ou se aquele sistema está muito velho, já tem muito vazamento, o compressor quebra toda hora, e eu fazer um sistema completamente novo. Então, sempre importante avaliar os dois lados da balança para entender o que é mais economicamente viável do ponto de vista de custos, tá? Ponto de vista de segurança, ou seja, a gente sempre trabalhar de maneira segura do ponto de vista de toxicidade e inflamabilidade, ou seja, se é um fluido que tem maior toxicidade, eu preciso de uns requisitos de segurança um pouquinho mais restritos, e também se é um fluido que tem uma inflamabilidade um pouquinho maior, ou é altamente inflamável, como o hidrocarboneto, por exemplo, minhas medidas de mitigação de segurança também precisam ser mais restritas, tá? E o quarto ponto, que aqui é onde a gente precisa sempre avaliar do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista técnico, que é o desempenho, a performance do seu equipamento, tá? Então, eficiência energética, o COP, capacidade, a qualidade do produto que está sendo utilizado e não só o fluido refrigerante, o óleo lubrificante também é bastante importante para que a gente tenha aquele sistema que foi dimensionado para entregar tantas 1000 calorias por hora, ele entregar justamente essa capacidade de refrigeração projetada, tá certo? Então hoje a indústria ela usa basicamente dois indicadores para contabilizar meio que essa salada ali de 4 indicadores em dois cálculos. O primeiro, que é o TEWI. TEWI nada mais é que o impacto total das emissões do seu sistema de refrigeração. 20% é impacto direto, ou seja, relacionado às fugas, vazamentos de fluido refrigerante. Ou seja, se você usa um fluido que tem alto GWP e um sistema que tem altíssimos vazamentos, ou seja, a área de manutenção aí está com algum problema de furos em tubulações, por exemplo, você vai ter um impacto direto um pouquinho maior. Porém, de maneira geral, 80% dos impactos vêm de impactos indiretos, ou seja, do consumo de energia desse sistema de refrigeração. Então, considerar ali o desempenho, a escolha certa do fluido é essencial para a redução de emissões, tá? Porém, nem tudo são flores, né? A gente precisa avaliar também quanto custa esse sistema e no custo a gente costuma olhar três principais parâmetros, que é o CAPEX, que é o investimento inicial, ou seja, o que a gente comentou ali de quanto custa todo o seu sistema de refrigeração para instalar todos os componentes, mão de obra, equipamentos, compressores, parte eletrônica, fluido e refrigerante, que geralmente, na vida total de um sistema de refrigeração, na média de 20 anos, é só 20% do custo total. 10% a gente contabiliza as manutenções, ou seja, preventiva, preditiva, corretiva, troca de óleo, troca de válvula, troca de filtro. Às vezes eu tenho um problema de queima de compressor, tem que estar contabilizado nos possíveis custos de manutenção do meu sistema. E 70% ali do custo é consumo de energia. Por quê? Sistemas de refrigeração comercial, ou seja, supermercados, frigoríficos, câmaras frias de frutas, verduras e alimentos, trabalham 24 horas por dia, 365 dias no ano. Por quê? Porque não dá para desligar o sistema de refrigeração à noite. O sistema precisa estar funcionando para conservar alimentos, bebidas, produtos químicos, materiais, fármacos, medicamentos e, querendo ou não, sistemas de refrigeração industrial apresentam justamente uma grande criticidade e, indiretamente, acabam tendo também um grande consumo de energia. Tá? Então, sempre importante a gente balizar a escolha do fluido, não somente por custo, não somente por sustentabilidade, não somente por segurança, não somente por desempenho, mas avaliar todo o conjunto da obra para fazer uma escolha segura e certeira do fluido refrigerante a ser utilizado. Tá? E aí, por que que hoje a gente tem olhado bastante essa questão do GWP? Como o Brasil, a gente comentou, é ratificador da emenda de Kigali, a quantidade que o Brasil pode importar de fluidos refrigerantes, ou seja, que ele pode trazer, é proporcional ao GWP desse fluido. Então, por exemplo, quando a gente compara os GWPs dos fluidos refrigerantes hoje mais utilizados em refrigeração comercial, a gente tem ali um 404, e os GWP são incríveis, quase 4.000. R22 na faixa ali de 1.700, 1.800, o XP40 na faixa de 1.200, 1.300 e o XL20 na faixa de 146, abaixo de 150. Ou seja, o que que significa? Que se o Brasil, né, fazendo essa balança, esse cálculo de cotas de importação, de quanto pode trazer, ele poderia avaliar trazer 1 quilo, né, uma botija, vamos falar assim, de 404, ou 3 botijas de XP40 de 449A,
ou mais de 20 botijas aí praticamente de XL20 de 454C. E conforme essas reduções vão ocorrendo, né, de cotas de importação que a gente comentou lá em 2029, 2035, 2040 e 45, cada vez mais a gente vai precisar de fluidos que tenham potenciais de aquecimento global menores. Então, muito dessa visão que a gente tem no longo prazo vai ser sempre buscando esses fluidos que têm baixo potencial de aquecimento global, que é o que está acontecendo hoje na Europa e nos Estados Unidos, tá certo? Mas, como a gente comentou, a gente precisa avaliar bastante essa questão de desempenho. E o que, que a gente precisa avaliar do ponto de vista de desempenho? Então, aqui eu fiz um comparativo bastante simples em alguns softwares de simulação termodinâmica para a gente ter uma ideia da operação desses fluidos, comparando principalmente o 404, que hoje é o fluido mais utilizado em equipamentos novos de sistemas de refrigeração comercial e industrial de média e baixa temperatura, com XP40 aqui no meio, que é o 449C, e com XL20, que é o 454C aqui na nossa direita. Tá? Então, lembrando, classificação de segurança 449, mesma do 404, A1, não inflamável, baixa toxicidade, e o 454C, levemente inflamável. GWPs, 404, gigantesco, quase 4.000, 449 na faixa aí de 67% menor, já é bem mais baixo, mas não tão baixo ali quanto o 454C, que tem 96% menos de potencial de aquecimento global. Tá? Do ponto de vista de capacidades, o que a gente pode observar aqui é que o 449 vai ter uma capacidade ali muito similar, dependendo do range de operação, versus o 404, e o 454C ele vai ter uma capacidade de cerca de 10, 12% menor, o que é significativo. Porém, como a gente está projetando um equipamento novo, a capacidade de refrigeração está sendo dimensionada para esse equipamento novo. Então, do ponto de vista de retrofit, nem faz muito sentido a gente comparar com o 454, mas do ponto de vista de um equipamento novo, a gente vai ver que para o COP, né, para o coeficiente de desempenho, tanto o 449 quanto o 454C vão ter ali coeficientes de desempenho maiores que o 404, que consequentemente faz com que o seu sistema de refrigeração comercial, industrial de média ou baixa temperatura consuma menos energia do que o seu fluido refrigerante anterior, como é o caso do 404. Tá? 449 e 454C, assim como o 404, também tem glides de temperatura, são misturas da família 400, e aqui é sempre importante comentar isso, porque a carga do fluido refrigerante, nesse caso, sempre tem que ser feita na fase líquida, que é onde a gente tem nosso equipamento, nosso fluido refrigerante com a composição correta, e o glide também, para quem é projetista, estou vendo aqui que no nosso chat tem gente que é projetista de sistemas de refrigeração, sempre lembrar de considerar a temperatura média no design, no cálculo dos trocadores de calor. Tá? Temperaturas de descarga de todos os fluidos aí também muito tranquila, muito abaixo dos 120 graus que os fabricantes de compressores recomendam para evitar riscos de carbonização do óleo lubrificante. E de pressões de operação, a gente observa que o 449 e o 454C têm pressões um pouco mais baixas do que o 404. E aí a relação de compressão entre a sucção e a descarga também é um pouquinho menor para esses fluidos, que faz com que o compressor trabalhe menos forçado, né, do ponto de vista mais popular falando, né, da nossa língua da refrigeração, que no final das contas vai também significar uma redução do trabalho e, consequentemente, do consumo de energia, considerando uma carga térmica fixa para esse sistema. Falei complicado agora, mas acho que deu para entender que, basicamente, os substitutos vão ter ali um coeficiente de desempenho, um COP melhor do que o 404 tem atualmente. Tá? E aí, no último webinar, né, a gente vem falando bastante de retrofit, então acho que é um tema que o pessoal já está craque aí de saber, e eu reservei a nossa noite de hoje para a gente falar sobre A2L. Ah, por que, Lucas, A2L? Porque A2L é uma classificação de segurança relativamente nova para o pessoal da refrigeração, que nada mais é que uma classificação de segurança desse fluido refrigerante. Quem aí trabalha com ar-condicionado já deve ter ouvido sobre essa sigla alguma vez na vida, porque está vindo muito split hoje no mercado com R32, mas a gente vai falar que A2L, na verdade, é uma classificação de segurança. Tá? Então, hoje, no Brasil e no mundo, a gente tem
normas de classificação de segurança de fluidos refrigerantes, que internacionalmente a gente tem a ASHRAE 34, e no Brasil a gente traduz para a BNT NBR 16666, que vai falar justamente da designação e classificação de segurança desses fluidos frigoríficos, fluidos refrigerantes. Tá? Então, essa classificação de segurança ela é feita basicamente com uma letra A ou B, seguida de um número ou um número e uma letra, sendo 1, 2L, 2 ou 3. Tá? A letra ela vai indicar o grau de toxicidade desse fluido. Então, todos os fluidos que têm baixa toxicidade têm essa classificação começando pela letra A. Fluidos que têm maior toxicidade começam pela letra B. Então, fluidos que vocês estão acostumados, 22, 404, 410, 134, 449A, 454C que vocês estão conhecendo agora, são todos fluidos de baixa toxicidade. Enquanto que uma amônia, por exemplo, ele é um fluido que tem alta toxicidade, classe B, assim como o R123 para quem trabalha aí no segmento de chillers centrífugos. Tá? Por outro lado, o 1, 2L, 2 ou 3 vai indicar o grau de inflamabilidade desse fluido refrigerante. O 1 é o popular que a gente fala que não propaga chama ou que não é inflamável. Ou seja, 134, 22, 404, 410, 449A, fluidos refrigerantes aí que a gente já está careca de saber, careca de usar, trabalhar, instalar sistemas novos com eles. Tá? Tudo que for 2L, 2 ou 3 são fluidos que são inflamáveis, mas em diferentes níveis. Por quê? O 2L é o que a gente chama de levemente inflamável, como R1234YF, o R32, o 454C. O 2 é o inflamável e o 3 o altamente inflamável, como é o caso dos hidrocarbonetos, como um propano, um isobutano, utilizados aí em equipamentos plug-in de pequenas cargas de fluidos refrigerantes. Tá? E a principal diferença entre uma A2L, um levemente inflamável, e um altamente inflamável, é que o levemente inflamável tem uma velocidade de propagação de chama muito baixa, abaixo de 10 centímetros por segundo. Você fala, poxa, Lucas, legal, não entendi nada. Vamos lá, a gente vai passar alguns vídeos para mostrar, mas basicamente a velocidade de propagação de chama é um parâmetro importantíssimo para a gente entender quão perigoso ou qual é o risco que esse fluido refrigerante vai trazer em caso de eu ter um vazamento, uma manutenção, um trabalhar quente próximo daquele fluido e como que isso vai interferir nas minhas cargas de fluido refrigerante. Tá? Porém, muita gente pergunta, Lucas, mas eu entendi que tem essa parte ali de sustentabilidade, de meio ambiente, mas por que a gente não continua trabalhando, né, com fluido que tenha baixo GWP, com que seja classificação A1? Porque conforme a gente busca trabalhar com fluidos que têm potenciais de aquecimento globais menores, naturalmente eles começam a ser mais instáveis e tendem a ter uma inflamabilidade um pouquinho maior. Então, se hoje vocês ainda estão escutando pela primeira vez, né, sobre um fluido refrigerante 2L levemente inflamável, cada vez mais esses fluidos estarão presentes no nosso mercado, no nosso dia a dia. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor e mais bem preparados estaremos para o mercado também. Tá? Então, visualmente, qual que é a diferença que eu vou ter em um fluido refrigerante classe 2L e um fluido refrigerante classe 3? Então, aqui na esquerda, a gente tem um vídeo, e na direita também, do mesmo tipo de teste, em que eu tenho uma mangueira conectada a uma botija de um fluido refrigerante, na esquerda 2L, na direita 3, e vocês vão ver que o 2L ele é muito difícil de pegar fogo, até sai uma fumacinha aqui do bico, mas é o que a gente chama de chama preguiçosa, ou seja, aquela chama que não se sustenta. Por quê? Porque tem essa velocidade de propagação de chama muito devagarzinha, libera pouquíssima energia, pouquíssimo calor, ela não se sustenta, não se mantém. O que é muito diferente de um hidrocarboneto, como o propano, que na primeira faísca, né, que a gente tem aqui, já tem uma chama forte, uma chama vigorosa. Então, toda essa diferença, né, de comportamento em caso de faíscas, de fontes de ignição, faz com que eu tenha diferentes classificações ali também desses fluidos refrigerantes inflamáveis, sejam ele altamente inflamável, como o propano, ou levemente inflamável, como o R454C. Tá? E como, né, aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês, como que a indústria descobre isso, né? Como que a gente fala que esse fluido é
é 2L, é 3, é 1, é 2, é A ou é B. Então, são padrões, né, normas de testes de fluidos refrigerantes que fazem justamente isso em laboratório, para que a gente já tenha ali certeza da classificação de segurança desses fluidos. Então, para inflamabilidade, em um balão volumétrico, os cientistas misturam ali ar ambiente, que vai ser o nosso comburente, o fluido refrigerante, que vai ser o nosso combustível, uma fonte de ignição, uma faísca e um agitador só para manter aquele ambiente homogêneo. Se o ângulo da chama, e aí olha que curioso, isso aqui é como se fosse uma foto em zoom dessa parte aqui do balão volumétrico, se esse ângulo de chama aqui for menor do que 90 graus, é o que a gente chama de não inflamável, de não propagar chama. E se for maior do que 90 graus, aí ele vai ser 2L, 2 ou 3. E a diferença vai ser a velocidade de propagação de chama. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um fluido da classe 2L e aqui embaixo um fluido da classe 3. Tá? E aí muita gente me pergunta, poxa Lucas, mas o que que isso muda, né? Velocidade de propagação de chama, o que que isso muda visualmente quando o fluido refrigerante pega fogo? Porque ele é inflamável, pega fogo, mas o que que isso muda do ponto de vista visual? Então aqui a gente tem, vou até pausar o vídeo, né, passou até rápido. Ó. Então aqui na esquerda a gente vai ter um R404, que não é inflamável, né, o classe 1. No meio, um 2L, como é o 454A, que é da mesma família do 454C, da série XL. E aqui na direita, um A3, como é o caso do propano, do R290. A imagem está escura justamente para a gente só ver a chama. Então a gente vai ver que o A1, ele não propaga chama, você não vê nada. O 2L, ele vai propagar uma chama bem devagarzinho, enquanto que o classe 3 vai ser super rápido. Por quê? Porque ele tem uma velocidade de propagação de chama mais alta. Então é isso que a indústria quer dizer quando fala que a velocidade de propagação de chama de um fluido refrigerante 2L é abaixo de 10 centímetros por segundo. Lembrando que esse vídeo está em tempo real, tá? Ele não está reduzido, não está em slow motion, justamente para a gente comparar a diferença desses três fluidos refrigerantes. Tá? Eu sei que aqui muita gente talvez não goste de química, não gosta, né? Não gostava muito de química nas aulas ali da escola ou mesmo da faculdade, mas é importante a gente comentar de alguns parâmetros de inflamabilidade que vão ser importantes para a gente entender os riscos desses fluidos refrigerantes 2L ou classe 3. Tá? O primeiro deles é o limite inferior de inflamabilidade. Nossa, Lucas, que nome complexo, né? O que é limite inferior de inflamabilidade? Popularmente dizendo, é a concentração mínima que você precisa ter desse fluido refrigerante no seu ambiente para que você tenha possibilidade de ter uma atmosfera explosiva. O que significa isso? Ou seja, se eu tenho um equipamento que vazar o fluido refrigerante aqui na minha sala, na minha casa de máquinas, na minha câmara fria, quanto eu preciso de vazar desse fluido refrigerante nesse ambiente para que ele gere uma atmosfera explosiva? Isso é o limite inferior de inflamabilidade. Quanto maior é esse limite, menor é o risco que eu tenho de ter um acidente ou um incidente de explosão. Por quê? Porque eu vou precisar ter muita concentração de fluido nesse local para que eu tenha essa atmosfera aí, explosiva. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, para cada metro cúbico eu precisaria ter quase 300 gramas de R454C, de XL20, para ter uma atmosfera explosiva, enquanto que para propano somente 38 gramas por metro cúbico, ou seja, a quantidade que pode vazar é muito pequena para poder gerar um eventual risco de acidente ou incidente. O que é energia mínima de ignição, que é o nosso segundo parâmetro aqui? É quanto aquela faísca, aquele curto-circuito, aquela pessoa fumando um cigarro próximo de uma área de manutenção, por exemplo, vai gerar de energia que, em combinação com fluido refrigerante, com comburente, né, com ar ambiente, vai ter ali o start, né, que a gente fala, do seu evento de ignição. Então, quanto maior essa energia, mais difícil é daquele fluido refrigerante pegar fogo inicialmente. E a gente vê que para fluidos refrigerantes classe 2L, essa energia de ignição é muitas vezes maior do que para o propano. Ou seja, para um R290, para um fluido refrigerante classe 3, somente uma faísca, né, um curto-circuito, qualquer geração de curto-circuito, né, de faísca ali de energia, já pode gerar
um evento de explosão, o que não é verdade para um fluido refrigerante classe 2L. Tá? A velocidade de propagação de chama é o que a gente comentou, né? Classe 2L sempre abaixo de 10 centímetros por segundo, aqui até mais baixo ainda, 1,6 centímetros por segundo, enquanto que para a classe 3, aqui no caso do propano, praticamente 46, quase 50, ou seja, quando você tem um evento de ignição, essa chama se espalha muito rápido para outros ambientes e que isso pode gerar um risco de outros materiais pegarem fogo também, ou até pessoas que estão ali próximos do equipamento de terem algum risco de queimadura. Tá? Isso também vai estar relacionado ao que a gente chama de calor de combustão, ou seja, quanta energia a combustão desse fluido libera por grama ou por massa de fluido refrigerante. Quanto menos energia ele libera, menor é a chance de eu ter uma queimadura, um acidente, ou consequentemente outro material que está perto ali, um papelão, uma espuma, pegar fogo. E aí a gente vê também que os 2L têm uma energia ali do calor de combustão muito menor do que um fluido refrigerante classe 3. Tá? O que significa? Que de maneira geral, quando a gente compara dois sistemas, um 2L e um classe 3, o 2L ele vai ser muito mais seguro quando comparado com o classe 3 e, consequentemente, eu vou ter cargas máximas que eu posso utilizar de fluido refrigerante muito maiores nesses equipamentos 2L. Tá? Você fala, poxa, Lucas, não entendi nada. Né? Muito técnico, muito químico, me mostra uma imagem, um vídeo, porque eu não sou muito bom com química, mas se você me mostrar um vídeo, uma imagem, eu vou entender essa diferença entre um fluido 2L e um fluido classe 3. Então, se esse vídeo que você quer, está aqui na tela justamente um vídeo comparando um caso de vazamento possível entre um fluido refrigerante classe 2L e um fluido refrigerante classe 3. Tá? Importante notar que aqui na esquerda a gente tem o 454C, um A2L vazando praticamente 1,2 kg de fluido refrigerante, enquanto aqui na direita a gente tem o propano classe 3 R290, mas vazando só 500 gramas, né? Menos da metade da carga total que a gente tem aqui de XL20. E o que a gente vê? Que por ser um fluido que tem um calor de combustão maior, uma velocidade de propagação de chama mais alta, uma concentração mínima mais baixa que eu preciso para que esse fluido entre em combustão, consequentemente o risco de um acidente ou incidente em caso de vazamentos é muito maior quando a gente está trabalhando com fluido altamente inflamável. Tá? Lembrando que não é porque ele é levemente inflamável que ele não é perigoso. Tá? Ele é inflamável, mas é levemente. Por quê? Porque aqui, eu não sei se vocês enxergam bem pequenininho, você vai ter de fato aquela chama do fluido refrigerante, mas queimando muito lentamente, daquela maneira que a gente falou, da forma preguiçosa, né? Que é justamente o que a gente fala ali para fluidos refrigerantes classe 2L. Tá? Então você fala, poxa, Lucas, entendi, já estou preparado aqui para tudo que pode acontecer, mas me dá umas dicas de como que a gente pode trabalhar de maneira segura com fluidos refrigerantes levemente inflamáveis. Tá? Então hoje, querendo ou não, para que qualquer sistema de refrigeração esteja no mercado, qualquer compressor, qualquer evaporador, qualquer fluido refrigerante, existem normas nacionais e internacionais que vão falar como aquele equipamento precisa ser projetado. E essas normas são essenciais para que aquele equipamento de refrigeração saia de fábrica com as características necessárias para que você tenha um equipamento seguro. Tá? E o que são essas normas do ponto de vista de segurança? Eu costumo classificar essas normas de três principais maneiras. A primeira envolve a classificação de normas para fluidos refrigerantes. Por quê? Hoje existem essas duas principais normas, que é a SHWAY 34, que a gente falou, que no Brasil é a BNT NBR 16666, e a ARI 700, que no Brasil é 16667, né, a BNT NBR ISO 16666, que são as especificações de fluidos refrigerantes para qualidade de composição. Por quê? Hoje, se você compra um R410, um 404, um 454C, R1234YF, ele precisa ter obrigatoriamente a mesma composição, independentemente da origem do fabricante, de onde ele é comprado. Por quê? Porque existe uma norma que chama ARI 700, que especifica qual é a composição desse fluido refrigerante. Se porventura, dentro daquela embalagem, não tem a composição correta de um 449, de um 134, do 404, pode ter certeza que você vai ter problemas de operação e até mesmo, em alguns casos, de segurança
de fluidos refrigerantes. Tá? Então, o primeiro passo é saber que o fluido que você está usando dentro do seu sistema é exatamente aquele que está escrito na embalagem daquele produto, ou seja, que o fabricante daquele fluido refrigerante segue essas normas, como é o caso, por exemplo, da Chemours. Tá? Se você trabalha no campo, ou seja, na instalação, manutenção e serviços de sistemas de refrigeração, é importante que você escute pelo menos alguma vez na vida ou busque essas normas referentes à aplicação e instalação de sistemas. Por quê? A ASHRAE 15 e N378 são traduções da ISO 5149 para os Estados Unidos e para a Europa, e no Brasil a gente também tem a BNT NBR 5149 das partes 1, 2, 3 e 4, e nela a gente vai ver justamente quais são os requisitos de instalação dos equipamentos. Ou seja, eu vou falar um pouquinho também, mas eu preciso de um detector de vazamento? Eu preciso de equipamentos elétricos certificados? Eu preciso de um ventilador ATEX, por exemplo, blindado? Eu preciso de uma solenoide blindada anti-faísca? Tudo isso vai ser falado nessas normas de instalação desses sistemas de refrigeração. Tá? E se você é um fabricante de equipamentos, sou um fabricante de chiller, um fabricante de rack, fabricante de unidade condensadora, fabricante de expositor, fabricante de split, se você é fabricante, né, nacional e internacional, existem normas de projeto desses sistemas, que são as IECs internacionais, ENs europeias ou ULs, são as normas americanas, da família 60335. Tudo que for 60335-2-89 é o que a gente fala de aplicações para refrigeração, e traço 2, traço 40 são as aplicações para climatização. Até preciso atualizar porque já tem uma 8ª edição da 60335-2-40 e estão desenvolvendo a 4ª edição da 60335-2-89, justamente para trazer novidades com relação à segurança desses equipamentos. Tá? Então, tudo passa, querendo ou não, por normatização. Por quê? Para garantir que, independentemente do fabricante do fluido, do fabricante do sistema, de quem instala, o cliente final, que vai ter aquele sistema de refrigeração instalado no seu supermercado, no seu frigorífico, na sua indústria, tenha de fato um equipamento seguro para poder trabalhar. Tá? Se você está no campo, no dia a dia, trabalha na aquisição, manuseio, armazenamento de fluido refrigerante, como eu identifico se aquele fluido refrigerante que eu estou comprando, estou usando, ele é ou não inflamável? Tá? Então, o primeiro passo é olhar fisicamente se na embalagem daquele produto eu tenho identificado. Então, os fluidos refrigerantes que não são inflamáveis, eles vão ter nos pictogramas de risco do GHS, do Sistema Globalmente Harmonizado, somente o risco relacionado a produto pressurizado, enquanto que os inflamáveis vão ter ali aquela chama que mostra que aquele produto de fato é inflamável. Tá? Ponto importante, todo produto químico no Brasil e no mundo precisa ter uma ficha de informação de segurança de produtos químicos, a popular FISP, que até o meio do ano vai se chamar FDS, né, a ficha com dados de segurança. Então, na própria FISP, na FDS, também na seção 2, você vai encontrar os pictogramas e as informações de riscos relacionados àquele fluido refrigerante. Então, documentação técnica também é importante para que você possa garantir o correto manuseio, armazenamento, transporte desses fluidos. Tá? Mas, Lucas, eu estou assim, doido, eu quero fazer um sistema novo, 454C, fluido refrigerante A2L, menor GWP do mercado. O que eu preciso me atentar? Quais são os pilares? São 4. Normas, que a gente acabou de mencionar, normas para fluidos, aplicação, instalação e para projetos de equipamento, e outros 3 pilares que a gente vai dar alguns exemplos, que são estratégias de ventilação, detecção e mitigação. O que são essas estratégias de ventilação, detecção e mitigação? Para você ter um evento de explosão, seja ele qual for, você precisa de 3 componentes, que é o combustível, que no nosso caso vai ser o fluido refrigerante, um comburente, que vai ser o ar ambiente, o oxigênio do ar, e uma fonte de ignição, que aí pode ser um curto-circuito, uma faísca, uma pessoa fumando, alguém fazendo uma solda, uma brasagem. Se porventura você não tiver algum desses 3, você não tem a possibilidade alguma de ter um evento de ignição. Então essas estratégias elas vão sempre atuar em um desses 3 pilares. Tá?
O que significa cada uma desses pilares e cada uma dessas estratégias? Quando a gente olha para a ventilação, a gente vai estar trabalhando justamente em evitar que o fluido refrigerante atinja o LFL, ou seja, atinja o limite inferior de inflamabilidade desse fluido refrigerante. Ou seja, mesmo que eu tenha um vazamento daquele fluido, como eu tenho uma recirculação de ar, uma exaustão, ou a sala, né, o ambiente que está sendo refrigerado é muito grande, mesmo que vaze todo aquele fluido, eu não atinjo a concentração mínima para ter um ambiente com riscos de inflamabilidade ou riscos de explosão. Então, é uma estratégia bastante inteligente, seja uma ventilação de ar forçado, seja uma exaustão do ar daquela casa de máquinas, por exemplo, para um ambiente externo. Tá? Quando a gente fala de detecção, a gente também vai estar falando de estratégias visando impedir a chegada do limite inferior de inflamabilidade. O que são estratégias de detecção? É a gente ter detectores de vazamento nas câmaras frias, nos expositores, nas casas de máquinas, que porventura se forem fechadas, que vão trabalhar ali para detectar o fluido em caso de um vazamento. Em caso de um vazamento, esse detector de fluido refrigerante interligado no seu sistema de automação bloqueia as válvulas de entrada e saída de fluido refrigerante, por exemplo, daquele evaporador, daquele trecho de tubulação, e impede que todo o fluido refrigerante vaze para dentro daquele ambiente, impedindo assim que você tenha atingimento do limite inferior de inflamabilidade. Eu vou dar alguns exemplos visuais, vai ficar bem mais fácil da gente entender. Tá? E o quarto ponto é a estratégia de mitigação do ponto de vista de prevenção. Ou seja, o projeto do meu sistema de refrigeração, ele pensou se em algum momento falta energia no meu equipamento, falta energia, de fato, caiu a luz, sistema não tem um sistema de geração de energia, será que minhas válvulas vão fechar ou vai continuar injetando fluido refrigerante para dentro daquele evaporador, por exemplo? Então a gente precisa pensar nessas condições adversas também. A área de manutenção almoxarifado está treinada para armazenamento desses novos produtos, querendo ou não, produtos levemente inflamáveis ou altamente inflamáveis são sempre armazenados de maneira separada de produtos não inflamáveis. Então, eu sei qual que é a compatibilidade de produtos que eu posso armazenar juntos. Os planos de manutenção são essenciais, né? Não existe sistema de refrigeração que sobreviva sem um plano de manutenção bem feito. E isso implica pessoas, equipe técnica, técnicos de manutenção treinados e capacitados para poder manusear o fluido refrigerante, mas também fazer qualquer possível manutenção necessária nesses equipamentos, tá certo? Então, antes da gente dar mais alguns exemplos, eu vou mostrar uma tabelinha aqui muito boa dessas estratégias de mitigação. Não se esqueçam que a gente tem a nossa aba aqui de dúvidas, de perguntas no nosso chat, para vocês também mandarem as suas perguntas aqui para a gente ir respondendo, tá certo? Estou vendo aqui que já tem muita gente mandando pergunta e aí eu já respondo algumas também, tá? O William mandou aqui, já até vou responder, se existe algum FO que não, HFO, né, uma hidrofluorolefina que não é inflamável. E a resposta é sim, que é justamente os fluidos Optium HFO da série XP, como é o XP40, que ele não é inflamável e você pode utilizar da mesma maneira que você trabalha com 22, com 404, com 407, qualquer outro fluido refrigerante tradicional, tá certo? Então, com essa primeira pergunta já respondida, tem bastante aqui já o pessoal mandando, até o Heitor comentou do óleo lubrificante, a gente já tinha falado ali do óleo lubrificante sintético poliéster. A gente tem aqui alguns exemplos dessas estratégias de mitigação, tá? Então, quais são essas estratégias que a gente falou? Sensor de vazamentos, detecção, válvulas de bloqueio, popular válvula shutoff, circulação de ar, ou seja, se o ar dentro da minha câmara, dentro da minha sala, dentro da minha casa de máquinas está sendo recirculado. Ventilação forçada. Ventilação forçada é o quê? Quando você tem, por exemplo, um exaustor que aciona quando você tem detecção de vazamento desse fluido refrigerante. Isso é muito comum ter em casas de máquinas fechadas, onde eu não tenho uma janela, uma porta, uma circulação natural de ar. Eu vou mostrar uma foto, um exemplo para vocês de uma instalação assim também.
o volume do quarto, ou seja, qual que é o tamanho daquela câmara fria, daquele ambiente que está sendo climatizado ou refrigerado. E aqui na última coluna eu tenho um exemplo aí da carga máxima que você pode ter de fluido refrigerante 454C nesses equipamentos, tá? Então, os expositores que são fechados, eles precisam obrigatoriamente ter ali um detector de vazamento e uma válvula de bloqueio, que é muito similar ao que a gente vai ter para expositores abertos. Tá? Estou usando aqui como referência a norma americana, a 60335-2-89, justamente porque é uma referência hoje da indústria do mercado de refrigeração e climatização. Tá? Câmaras frias, além do detector, né, do sensor de vazamentos e da válvula de bloqueio, é importante a gente considerar o volume do quarto. Por quê? Se você tem uma câmara fria que é muito pequena, dificilmente você vai ter um evaporador com uma carga de fluido refrigerante muito grande. Mas caso você tenha, é importante a gente avaliar qual que é o volume do quarto que você tem, né, daquela câmara fria que você tem. Tá? Geralmente é muito difícil a gente ter cargas muito grandes nos evaporadores de câmaras frias pequenas, mas é importante a gente avaliar também. Se porventura você tem uma casa de máquinas fechadas, né, ou até mesmo unidades condensadoras que ficam dentro da própria loja, não sei se já foram em algum supermercado, que no salão você tem uma câmara fria onde o pessoal armazena, por exemplo, cerveja, chopp, e no teto, né, da câmara fria ali você tem uma unidade condensadora compacta. Essas unidades elas também precisam ter os sensores de vazamentos e também avaliarem o volume do quarto. Nem sempre a gente vai precisar de válvulas de bloqueio, a gente vai comentar um pouquinho sobre, mas principalmente unidades condensadoras e racks ali a gente precisa ter esses cuidados de volume do quarto e sensor de vazamentos. Tá? Mas, por outro lado, se você tem uma unidade que é instalada no ambiente externo, ou seja, é um rack que ele é como se fosse um chiller, por exemplo, uma unidade condensadora que fica 100% fora do seu salão, fora do seu ambiente, você não vai precisar instalar um sensor de vazamentos, não tem nem como ter uma circulação forçada ali de ar, né, uma ventilação forçada. Por quê? Porque naturalmente o ar já está sendo renovado naquele ambiente, mas é importante que a gente tenha as aplicações das normas de identificação, né, dos sistemas de refrigeração, mas também de instalação de acordo com a ISO 5149. Tá? Então, teve uma dúvida aqui que a Cleide mandou com relação ao 452 em substituição ao 404. Então, aqui é um caso bem típico, né? Porque o 452A, que é o Option XP44, estou dando uma pausa para responder algumas perguntas aqui, ele substituiu o 404 principalmente em aplicações de transporte refrigerado, carreta, baú frigorífico, inclusive outra pergunta aí que a Cleide mandou também, que é justamente por conta do GWP mais baixo. Né? O 452A ele tem um desempenho muito mais parecido com o 404 em termos de temperatura de descarga, capacidades e pressões, então o ideal é você não fazer esse desretrofit, ou seja, tirar o 452A e pôr o 404. Tá? Se o equipamento está 452A, o ideal é manter com 452A, tá certo? Aqui eu tenho uma foto, um exemplo de como seria na prática justamente essa implementação de válvulas shut-off, válvulas de bloqueio com os detectores de vazamento. Então imaginem que aqui a gente tem uma câmara fria, pode ser de um restaurante, de um fast food, de um supermercado, onde eu vou armazenar produtos resfriados, congelados, e eu vou ter nosso fluido refrigerante, como é o caso, por exemplo, do 454C, em expansão direta nesse evaporador. Então, o fluido refrigerante ele entra, expande e sai do seu sistema de refrigeração aqui do seu evaporador. Então, aqui é muito importante a gente ter atenção àquelas duas medidas de mitigação que a gente comentou. A primeira são as válvulas shut-off. Válvulas shut-off nada mais é que são solenoides, né, conectadas na sua linha, na sua tubulação, que vão estar interligadas com o seu sistema de automação. Por quê? Caso esse detector de vazamentos que a gente tem instalado aqui atrás do evaporador detecte um vazamento do fluido refrigerante, ele vai fechar a entrada e a saída do fluido refrigerante e vai impedir que mais fluido entre para dentro deste evaporador
e aumente o vazamento do fluido dentro da sua câmara fria. Ao mesmo tempo que, caso haja por algum motivo um contrafluxo de fluido refrigerante, alguma coisa muito errada aconteceu, ele também evite de voltar, né, pela linha da sucção para dentro do evaporador e gera mais vazamento. Tá? Então é importante que esse detector de vazamento esteja interligado ao sistema de automação e que ele esteja conectado também na lógica de programação com essas válvulas de shutoff, de bloqueio de entrada e saída de fluido. Tá? Esse sistema é bastante simples, tá? O pessoal às vezes acha complexo, algo novo, mas até para sistemas que nem trabalham com fluidos refrigerantes inflamáveis, né, com 400, inclusive para sistemas que trabalham com 404, 507, 22, são extremamente bons para evitar perdas desnecessárias também de fluido refrigerante. Por quê? Se você tem um furo aqui no evaporador, você detecta esse vazamento com o detector de vazamento ali fixo dentro da sua câmara, você consegue evitar que mais fluido vaze para dentro do sistema. E muitas vezes a gente demora para identificar, para achar esse vazamento. Então, os detectores, além de serem importantes do ponto de vista de segurança, também são muito importantes do ponto de vista de redução de custos operacionais desses sistemas de refrigeração. Tá? Aqui a gente tem também alguns exemplos de combinações. Por quê? O 454C, assim como o 449A, são fluidos que podem ser utilizados em diversos tipos de estilos de equipamentos. Então aqui eu tenho um exemplo de unidades condensadoras que alimentam tanto câmaras frias de média, de baixa temperatura, mas também vitrines, expositores, ilhas, abertas, fechadas. Pode ser um equipamento com um condensador e 4 evaporadores, um condensador e 2 evaporadores, um condensador e um evaporador, um para um. Por quê? Porque nada mais é que o sistema tradicional que a gente conhece, porém com algumas especificidades do ponto de vista aí de projeto e de aplicação. Tá? Então, o 2L, na verdade, um 454C um levemente inflamável, vai mudar algumas questões de projeto, mas na infraestrutura de maneira geral de racks de equipamentos, de unidades condensadoras vão ser muito similares. Tá? Aqui a gente tem aquele exemplo que eu comentei de sistemas A2L em casas de máquinas fechadas. Então aqui eu tenho 3 compressores operando em paralelo para alimentar câmaras frias de média e baixa temperatura de uma indústria farmacêutica. Então olha que operação bastante crítica, com um detector de vazamentos instalado aqui dentro do rack, né, do sistema de refrigeração, dentro da casa de máquinas, e como é uma casa de máquinas fechadas, eles têm também um exaustor conectado a esse detector de vazamento, que caso ele detecte a mínima concentração ali possível do 454C, ele aciona esse exaustor e impede que eu tenha esse acúmulo de concentração de fluido refrigerante. Tá? E aí a mesma lógica vai valer para expositores. Então, dentro dos expositores, seja ele um walk-in cooler, um expositor aberto, um expositor fechado, eu vou ter ali dentro meu dispositivo de detecção de vazamento, mas também as válvulas de bloqueio na entrada e na saída dos seus evaporadores, do seu sistema de evaporação de refrigeração, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas perguntas aqui também. O Heitor perguntou com relação à estabilidade, né, e compatibilidade desses novos fluidos com válvulas, com dispositivos de expansão, anéis internos e o-rings. E a parte boa é que esses novos fluidos refrigerantes não degradam o-rings, selos elastoméricos, juntas de vedação. E essa é uma dúvida muito importante, por quê? O R22, por ter cloro na composição, ele reagia muito forte com selo elastomérico, o-ring, juntas de vedação. Então, aquela válvula Schrader, que você tem um anel de vedação lá dentro, provavelmente, se ele ficou muito tempo em contato com o R22, principalmente nas linhas de alta pressão e alta temperatura, ali na descarga do compressor, você vai ter dilatação desses o-rings. E aí, quando você troca o fluido refrigerante, esses o-rings perdem a sua forma e pode gerar algum tipo de vazamento. Mas isso por conta do R22. Esses fluidos novos não vão ter essa interação negativa com os o-rings, com essas juntas de vedação, mas se for um retrofit, é importante que você troque essas juntas de vedação e esses o-rings, porque eles já vão estar ali degradados por conta do R22. Tá?
E no retrofit, é importante a gente comentar também, complementando a dúvida do Heitor, que o dispositivo de expansão você pode manter o mesmo. Tá? O dispositivo de expansão que você usa no R22 ou no 404 para trabalhar com 449 é o mesmo. Tá? O 449 tem uma vazão máxima um pouquinho menor que o 404, então você vai ter que fechar cerca ali de 2 voltas, se for uma válvula de expansão mecânica, termostática, e se for um R22, o fluxo máximo que você vai ter ali é quase praticamente o mesmo. Você vai ter que fazer um ajuste ali só por conta de superaquecimento do seu evaporador, mas de maneira geral você pode manter os mesmos dispositivos de expansão, inclusive se eles forem termostáticos. Tá? Se você tiver um dispositivo de expansão que for eletrônico, aí é só mudar no controlador. Né? Você tira ali o R22 ou 404, põe o 449, 454C e os outros parâmetros de controle. Tá? Outro ponto, a gente sempre recomenda nos retrofits a gente fazer troca de óleo, troca dos filtros de óleo, dos filtros da linha de sucção e acumuladores, justamente porque você já está parando o sistema. Então, como boa prática de recomendação, a gente indica fazer a substituição dos filtros do equipamento. Tá? Se os filtros foram trocados há pouco tempo, aí você pode manter os mesmos filtros no seu sistema. Tá certo? Então, dando essa pausa, né, que a gente fez ali para responder algumas perguntas, vamos voltar para falar um pouquinho dessa questão com relação à manutenção desses sistemas de refrigeração. Então, hoje, a gente está muito acostumado, né, a trabalhar com R22, 404, 134A, e para trabalhar com esses fluidos refrigerantes A2L levemente inflamáveis, o que antigamente a gente chamava de boa prática passa a ser obrigatório. Tá? E aí, obrigatório significa mandatório, precisamos fazer, precisamos orientar nossos técnicos, nossa equipe de manutenção a fazer. O que são essas práticas obrigatórias? Primeiro, sempre que a gente for fazer uma manutenção, é importante a gente purgar as tubulações com gás inerte, como nitrogênio, sempre recolhendo o fluido refrigerante antes de qualquer trabalho a quente, qualquer solda, abrasagem, troca de filtro, troca de compressor, para garantir que eu não vou ter vazamento do fluido ou contato do fluido com algum produto, alguma solda, né, uma abrasagem, um material quente que possa gerar ali um acidente ou um incidente. Tá? Além disso, testes de estanqueidade. O que é teste de estanqueidade? Eu pressurizar minha tubulação com nitrogênio e ver se não vaza. Também passa a ser obrigatório, por quê? Porque eu estou instalando um equipamento hoje que amanhã ele não pode vazar. Né? Não somente por conta da questão de custo e vazamento de fluido, mas principalmente por conta da segurança desses equipamentos, desses sistemas de refrigeração. Tá? Então é muito importante que nessas operações de purga, de vácuo, recolhimento, desculpa, de fluido refrigerante e de testes de estanqueidade, a gente garanta que sejam muito bem realizados para trabalhar com A2L, com R454C. Tá? E aí, as ferramentas, o que vai mudar se eu trabalho hoje com 22404 para trabalhar, por exemplo, com 454C? A parte mais importante e mais crítica são justamente os equipamentos elétricos, ou seja, bomba de vácuo, recolhedor e detector eletrônico de vazamentos precisam ser compatíveis com esses fluidos, né, com os A2L. Então, se você tem uma bomba de vácuo e uma recolhedora, na maior parte dos casos, elas já são compatíveis para trabalhar com 454C, R1234YF, levemente inflamáveis, mas é sempre legal a gente perguntar para o fabricante da ferramenta que você tem hoje. Tá? E o detector eletrônico de fugas precisa detectar o fluido que você está querendo identificar quando você faz sua rota de caça-vazamentos. Tá? Então, sempre olha ali se aquele detector também é compatível. Tá? Uma coisa que é importante, às vezes a gente esquece, é que o cilindro de recolhimento precisa ser específico. Por quê? Porque nele precisa estar indicado que você vai recolher e transportar um fluido que é inflamável. Tá? Do ponto de vista do GHS, do sistema globalmente harmonizado, dos bombeiros, né, eles só querem saber se você tem um produto que é inflamável ou não é inflamável. Então, se ele é levemente ou altamente inflamável, para eles não importa. O que importa é que você tenha esses armazenamentos separados e corretamente identificados para você poder transportá-los, armazená-los da maneira correta. Tá?
As outras ferramentas, manifold, mangueira, balança, ventilador de exaustão, máquina elétrica de mão para corte, furadeira, serra-copo, extintor, tudo que você já tinha antes para trabalhar com 404 e 22 serão os mesmos para poder trabalhar ali com 454C com A2L. Tá? E aí, para a gente poder fechar, né, já está um pouquinho mais de uma hora, mas para a gente poder dar alguns exemplos, né, de aplicações, eu trouxe aqui um resumo bem breve de alguns casos de sucesso que a gente tem de redes, né, de supermercados, de sistemas de refrigeração comercial e industrial que utilizam esses fluidos. Por quê? Às vezes a gente está falando aqui no webinar hoje à noite aqui, de fluidos que muitas vezes vocês nunca ouviram falar, né, um XP40, um XL20, um 454C, mas que são fluidos que estão cada vez mais no mercado. Então, o XP40 hoje, que é o 449A, ele é o fluido mais adotado para sistemas de refrigeração comercial, pensando na praticidade, no retrofit. Então, muitas indústrias, fabricantes, sistemas que usam, né, resfriados e congelados com 22 e 404, têm utilizado o XP40 justamente aqui para a gente poder substituir o 22 e o 404. Tá? E por outro lado, se você está pensando, poxa, mas falar de fluido refrigerante HFO2L é coisa lá do futuro, né? Se a Europa, Estados Unidos está adotando agora, quiçá o Brasil vai pensar em alguma coisa dessa. Mas na verdade não. Aqui no Brasil já tem alguns fabricantes, né, como Kit Frigor, Superfrio, Plotter Hacks, que têm feito sistemas até com cargas significativas de fluidos refrigerantes A2L. Né, tem sistemas rodando aí com mais de 400 quilos de carga, 500 quilos de carga de fluido refrigerante, justamente para sistemas de refrigeração comercial e industrial de média e baixa temperatura. Então, esses fluidos, quem trabalha no campo no dia a dia, vai ver cada vez mais no dia a dia da manutenção. Quem trabalha na área de vendas e algum distribuidor também vai começar a ter cada vez mais demanda desses produtos e é importante que a gente conheça e saiba que eles estão no mercado. Tá? Então, antes da gente voltar para as perguntas, é legal fazer algumas conclusões para a gente poder fazer um resumo do que a gente viu nessa última hora, 1h20. Tá? Então, primeiro de tudo, é a gente entender que a gente vai precisar de um plano de conversão desses sistemas. Querendo ou não, o R22 e 404A estão fadados a serem substituídos no Brasil e no mundo. Então, se hoje você ainda tem muito sistema com R22, fique ligado, porque eu não estou sendo um profeta aqui, mas estou dando já um aviso. R22 vai ser cada vez mais escasso no mercado, o custo vai aumentar muito e a gente precisa de alternativas que sejam seguras, como é o caso, por exemplo, do XP40, do 449 para o retrofit. Tá? E aí, falando do retrofit, retrofit é muito importante para a gente estender a vida útil do equipamento, ou seja, se eu tenho um sistema hoje que ainda está bem mantido, ou seja, está com um compressor legal, tubulações estão boas, não tenho muitos vazamentos, quero continuar operando com esse sistema ainda há algum tempo a mais, eu posso utilizar um fluido refrigerante da série XP, como é o XP40, para retrofit do 122 do 404, inclusive atingindo até com reduções do consumo de energia, quando a gente compara ali, por exemplo, com o 404. Enquanto que, por outro lado, se eu estou pensando na solução com o menor GWP possível, A2L levemente inflamável, HFO, para assim, ter uma solução de longo prazo, XL20 454C é a melhor opção. Tá? Então a gente falou um pouquinho mais do detalhe hoje do 454C, porque é um tema um pouquinho mais novo para o pessoal, mas o 449 já está no mercado aí também há bastante tempo, a gente já fez outros webinars falando dele, mas a gente pode falar mais vezes durante o ano também, tá certo? Então, antes da gente ir para as nossas perguntas, quem está conectado aí pelo computador, gostaria de pedir para vocês avaliarem e também sugerirem os próximos temas. Por quê? Todo mês a gente está fazendo webinars para falar de todas as aplicações. Automotivo, refrigeração comercial, industrial, chillers, ar-condicionado. E escaneando esse QR Code, você, além de avaliar o nosso treinamento da noite de hoje, você pode sugerir quais são os temas dos próximos webinars. Tá? Então, a ideia escutar vocês, o que foi bom, o que não foi bom, o que vocês querem escutar mais, para a gente poder trazer mais informação para vocês também. Tá? Então, enquanto vocês escaneiam, vão avaliando, falando ali um pouquinho sobre as palestras, sobre os temas, vou ler mais algumas perguntas aqui com relação ao pessoal que está participando aqui do nosso webinar.
tá? Então, temos outra dúvida aqui com relação à umidade. Então, temos recebidos, né, muitos problemas com umidade. O que está acontecendo em sistemas de refrigeração? Então, umidade, a gente costuma falar que é o vilão de muitos sistemas de refrigeração. Quando que você pode ter problemas com umidade? Em dois pontos. Ou você comprou um fluido refrigerante que às vezes é de baixa qualidade, infelizmente, ele pode vir contaminado de fábrica, né, pelo fabricante, ou pelo importador, ou por quem comercializa aquele fluido, com umidade. Tá? Todo fluido refrigerante precisa seguir a ARE 700, que, se não me engano, precisa ter abaixo de 10 ppm de umidade. Tá? Me corrija se eu estiver errado, mas para garantir que a gente não tenha umidade no nosso sistema de refrigeração. Por outro lado, a gente também pode ter contaminação com umidade no nosso equipamento se não é feito um vácuo bem feito. Então, se na hora que a empresa, a equipe de manutenção vai instalar aquele sistema e não é feito um vácuo legal, bem feito, pode sobrar umidade dentro desse sistema de refrigeração e, consequentemente, essa umidade pode ter dois impactos significativos no seu sistema. O primeiro deles é corrosão, por quê? Umidade em contato com fluido refrigerante, com óleo lubrificante, com alta temperatura, forma ácidos. E ácidos extremamente fortes, como é o caso do ácido fluorídrico, ou até do ácido clorídrico, no caso do R22, e esses ácidos corroem tubulações, corrói toda a parte do verniz elétrico do motor do seu compressor, e aí você vai ter, consequentemente, vazamentos de fluido refrigerante. Tá? Além disso, toda essa acidez ela pode até prejudicar a lubrificação do seu compressor por conta justamente dele atingir, né, o óleo lubrificante do cárter do compressor, e essa umidade junto com ácidos reduz a viscosidade do seu óleo lubrificante, reduz a capacidade de lubrificação e pode ter ali um problema com relação a partes móveis do seu compressor. Tá? Então, lembrando, fluido refrigerante não pode ter umidade, seja na aquisição, seja durante a manutenção e a instalação dos equipamentos. Tá? O Jorge, nosso amigo, né, Jorge Fica Frio, né, nosso grande amigo ali da distribuição, também perguntou que se nos retrofits eu preciso substituir os filtros dos sistemas e válvulas de expansão. Então, no retrofit, na verdade, não. Tá? Retrofit, a ideia é manter o máximo de similaridade com o equipamento anterior. Então, dispositivo de expansão, compressor, evaporador, condensador, a ideia de um retrofit de 22 e 404 para XP40 é manter os mesmos componentes. O único ponto de atenção é que precisa trocar o óleo lubrificante, se for mineral, do R22 para o óleo lubrificante sintético poliéster para XP40, e também os selos de vedação, os juntas de vedação, o-rings, os elastoméricos, que infelizmente o R22 degrada, dilata, e aí qualquer outro fluido refrigerante que você colocar, a gente vai ter ali um problema de vazamento futuro, tá certo? Vamos lá, mais dúvidas? Fiquem à vontade aqui para perguntar. O Heitor perguntou com relação à disponibilização do material. A gente não vai mandar o material em PowerPoint, mas como ele está sendo gravado, ele vai estar disponível no YouTube para que vocês possam acessar futuramente também. Tá? Um ponto legal que eu queria comentar com vocês, se vocês estão acessando aqui pelo GoToWebinar, tanto no celular quanto no aplicativo para computador, online, se vocês forem aqui, não sei onde está na parte do computador, mas no celular, na parte inferior, nas três bolinhas, onde tem mais informações, tem uma aba chamada Materiais. Nessa aba de materiais, eu deixei para vocês 4 documentos. Esses 4 documentos são 2 guias de retrofit, ou seja, como eu faço retrofit de R22 para XP40 ou de 404A para XP40, e também deixei os 2 boletins informativos do XP40 e do XL20. O boletim informativo tem todas as informações com relação à composição do fluido, compatibilidade de óleos, compatibilidade de aplicações, né, que a gente comentou hoje, baixa, média, altas temperaturas, dependendo do seu sistema de refrigeração, justamente para a identificação daquele fluido refrigerante. Esses materiais eles estão só disponíveis para quem está online no dia de hoje, tá? Então, se porventura algum amigo seu não pôde participar, é importante que vocês também tenham esses materiais baixados no seu celular, no seu computador, para compartilhar com seus amigos também. Tá? Nosso amigo Heitor comentou aqui
elogiando, né, a palestra do treinamento, comentando do Gurgel, que hoje não pôde estar presente, infelizmente. A gente está tentando, né, algumas agendas, mas está bastante difícil. Nosso grande magnânimo, nosso grande mestre, anda bastante ocupado aí ultimamente também. Mas a ideia é a gente ter sempre esses parceiros, esses treinamentos em parceria com os nossos amigos, nossos consultores da refrigeração também, tá certo? Então, antes da gente finalizar nosso webinar, caso vocês tenham mais perguntas também podem ir mandando aqui, mas queria compartilhar com vocês, né, o seu próximo compromisso com a gente também já está marcado, então todo mês a gente está fazendo webinars, a gente já tem até agosto uma agenda pré-definida, e eu sei que um tema que muita gente quer saber é sobre o R32. Então eu sei que aqui a gente está falando hoje sobre refrigeração comercial, mas também a gente vai falar sobre ar-condicionado e climatização no mês que vem. Tá? Então, se você trabalha na área de ar-condicionado, climatização, chillers e está querendo saber um pouquinho ali sobre o R32, mês que vem é o mês para a gente falar sobre isso. Tá? Então, tragam suas dúvidas mês que vem também para a gente falar sobre R32 em split, em multi, em VRF, em chillers, em aplicações aí das mais diversas, porque querendo ou não, R32 também é um fluido bastante em alta hoje no mercado para quem trabalha com ar-condicionado e climatização. Tá? Em junho a gente vai falar um pouquinho mais de chillers, então chillers ali de água gelada para edificações, para shoppings, hotéis, várias aplicações, seja com 134, 513, 514, 507, 449, 454, R1234, YF, tem uma infinidade de fluidos refrigerantes para chillers, para que a gente possa também falar um pouquinho do que está por vir para essas aplicações. E em agosto a gente vai fazer um Fatal Fake sobre manutenção. Então, tudo que vocês têm dúvida no dia a dia do uso de fluidos refrigerantes, ou seja, se eu posso fazer carga na fase líquida, se é na fase gasosa, se eu ajusto válvula de expansão para fazer superaquecimento, subresfriamento, qual que é o valor ideal para cada um desses parâmetros, qual que é a diferença de um compressor rotativo para um compressor centrífugo, para um compressor parafuso, tudo que a gente tem ali de dúvida do dia a dia da refrigeração e da manutenção, a gente vai falar também em agosto. Tá? Em setembro, eu gostaria de convidar vocês também para a Febrava, né? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, Febrava é a maior feira de refrigeração, ar-condicionado e climatização que a gente tem aqui da América do Sul. Vai ser em setembro, se não me engano, na segunda semana de setembro. Quemuros vai ter um stand lá também. A gente convida vocês para poder participar e visitar, para a gente também interagir ali durante a Febrava. Tá? E aí, com os temas que vocês estão sugerindo, a gente vai incluindo também outros webinars durante o ano para que a gente possa poder compartilhar, né, mais temas. Até vi que a Cleide já deu até uma sugestão de fluidos refrigerantes para equipamentos de transporte. Então, a gente fala ali de baú refrigerado, containers refrigerados, né, container reefer, por exemplo, também é uma excelente temática para quem trabalha nesse segmento de transporte. E fiquem à vontade para ficar sempre aí compartilhando mais temas, tá? Então, uma última dúvida que a gente teve aqui do Edivaldo foi relacionado à lista de presença. Então, fiquem tranquilos, se você fez login, já está online, a lista de presença já está preenchida. Todo mundo que participou hoje vai receber o certificado de participação por e-mail, né, um certificado online desse nosso treinamento. E, ao mesmo tempo, a gente vai sempre lembrar vocês por e-mail, todo mundo que está cadastrado aí no nosso mailing da Quemurs vai receber também futuramente o link do vídeo do YouTube gravado desse web, tá certo? Então, caso vocês não tenham mais perguntas, a hora é agora, nesses últimos 2 minutinhos aqui do nosso webinar, para vocês mandarem as suas das suas dúvidas, porque querendo ou não, a gente só tem mais aí 2 minutinhos para a gente fazer nosso webinar e caso a gente não tenha dúvidas, esses últimos 2 minutos, minha ideia é agradecer a presença de vocês, a parceria, Quemurs, como sempre, estando presente, querendo trazer bastante informação de forma clara, de forma gratuita, porque eu, como amigo, como guerreiro da refrigeração, quanto mais a gente compartilha, mais a gente fortalece, mais a gente se ajuda, porque querendo ou não, quanto mais informação, mais poder, mais conhecimento a gente tem de fazer a escolha certa para os nossos sistemas, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, tá certo? Então, queria agradecer
a todos vocês, deixar aqui também o nosso contato. Então, vai que amanhã você lembra de uma dúvida e quer tirar sua dúvida com a gente tem um 0800 que você pode ligar e também um WhatsApp, né, a nossa área de marketing, o site está 100% conectado no nosso WhatsApp, no nosso serviço de atendimento ao consumidor. E aí, caso você tenha alguma dúvida, manda para a gente. Eu, o Gurgel, toda a equipe técnica da Quimurs, está 100% do tempo disponível para ajudar vocês na melhor seleção do melhor fluido refrigerante para o seu sistema de refrigeração. Tá certo? Então, muito obrigado a todos novamente, todos aí presentes durante 100% da apresentação. Agradeço a presença de vocês e que tenham um bom descanso também nessa noite de quinta-feira e que espero que vocês tenham aproveitado também um pouquinho desse conhecimento que a gente tinha para compartilhar no dia de hoje, tá certo? Então, um grande abraço do seu amigo Lucas aqui da Quemuros da Refrigeração e nos vemos em breve no nosso próximo webinar no mês que vem, tá certo? Grande abraço e até mais.